Marcone, Matilde Joana, Thiago Oliveira. E vamos que vamos, pessoal. Marcos, Roberto, Francilma Monte, Mendonça, Maria de Lourdes. Aqui no Kauai nós temos o Luiz Alves da Silva. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. AWXG894. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Maria de Lourdes, Dr. Mamute, Deus abençoe, Dr. Mamute, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus, querido, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até próximo das 20 horas, trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida, trabalhando aquela série que nós estamos falando sobre andar com Deus. Deus está te chamando nessa noite para você voltar para a presença, para o caminho, para se firmar na palavra. Amém, Jesus? Vamos ver aqui a Lenida Cristina, Deus abençoe, a Marlene, a Maria de Lourdes, Tenais, o AWXG que a gente vai fazer amigo, a Maria Auxiliadora acabou de chegar aqui no Kauai. Deus abençoe, a Marisete também entrou aqui, louvado seja o nome do Senhor, pela vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Ore por mim, meu irmão. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Marisete. Clamamos e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida da tua filha. Entra com providência, traga cura, libertação e vitória. Nós declaramos, meu Pai, a bênção do Senhor sobre a vida da tua serva. Repreendemos todo o mal, todo espírito das trevas, todo espírito maligno. Colocamos por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E declaramos a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Marisete, Deus abençoe. Pastora Leila Borges, seja bem-vinda. Canter Jaime, Deus abençoe. Maninho Ribeiro, Roberto Guimarães, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Dileta Alves, Trinidade Mendes. Marisete acabou de chegar de novo. Deus abençoe, Marisete. Deixa eu ver aqui. O Canter Jaime Costa está dizendo a paz do Senhor Jesus. Amém. Canter Jaime Costa, Deus abençoe. Antônio Ferreira acabou de chegar. Maria Tomás, glória a Deus. Mais alguém aqui, deixa eu ver. João Batista também. Toca o meu louvor no YouTube. Canter Jaime Costa. Tá bom, eu vou pegar, varão, vou salvar. Manda para mim o link, dá para mandar o link aí? Aí eu salvo e uso depois como fundo aqui na minha live, tá bom? Manda pra mim lá. Deus abençoe. Glória a Jesus. Anderson, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Anderson. Glória a Deus. Cadê o pessoal? Cadê todo mundo? Estamos iniciando a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até quase 20 horas. Nós estamos trabalhando a série Caminhando com Deus. Já falei sobre Enoque, já falei sobre Abraão, já falei sobre José. Hoje nós vamos falar de Moisés. Amém? Como esses homens andavam com Deus, como eles se portavam na presença, como eles se desenvolviam no chamado. É isso que nós vamos ver aqui, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Acabou de chegar aqui a Aninha Morim. Deus abençoe, Aninha. Seja bem-vinda. Manda um abraço pro Dani aí, viu? Glória a Deus. Francisco Tizim, Brito Eliseu, glória a Deus. Maísa Alimentação, glória a Jesus. Mais alguém? Cauã Silva, tudo bem? Tudo bem. Deus abençoe, Cauã. Mais alguém? Cadê o pessoal do Face que não chegou ainda? Glória a Deus. Ateleno Garcia, Deus abençoe. A Nilva, Deus abençoe, Nilva. Pedro Marino, Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos vocês. Que nessa noite o Senhor possa falar o coração. Que nessa noite Deus possa comunicar na sua vida as palavras preciosas dos céus, que traz mudança, que traz transformação. Pedro Santos acabou de chegar. Deus abençoe. Glória a Jesus. Maria Ventura. Mais alguém? Glória a Jesus. Nilva. Deus abençoe, Nilva. Glória a Jesus. Elisete Santos acabou de chegar também. Ô, bênção. Que Deus possa abençoar. Querido, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Se você quiser também reportar a igreja que você congrega, se você for cristão, fala para mim que eu vou reportar para todos aqui, tá bom? Glória a Jesus. Solange Ferreira, Deus abençoe.
Valdete, Ivone, quem mais? Glória a Jesus. Eu sou de Pirassununga, o Canter Jaime Costa. Pirassununga é aqui próximo de Campinas. Inclusive já fui lá já uma vez, em Pirassununga. É isso mesmo, Pirassununga? Não, estou confundindo. Estou confundindo com Piracicaba. Piracicaba aqui é próximo de Campinas. Pirassununga não sei onde que é, não lembro. Deus abençoe, Canter. Eduardo Santos, Michele Vilhalva, Wilson, Deus abençoe, Wilson, de Cox, beleza, Deus abençoe, de Cox. Mais alguém? Agnaldo Rodrigues da Silva, ore por mim. Pai, nós oramos essa noite pela vida do Agnaldo, pedimos a tua bênção sobre a vida do teu filho, entra com providência, estende as tuas mãos para trazer cura, libertação e vitória. Nós profetizamos o milagre em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Agnaldo, glória a Jesus. Missy Marta, seja bem-vinda, está dizendo paz do Senhor, ore por meu irmão, ore por mim, irmão, Jairo Cutrim. Vamos orar, Jairo. Pai, nós oramos pela vida do Jairo, clamamos por intervenção do céu sobre a vida do teu filho, que o Senhor possa entrar com providência. Ó Deus, repreende todo o mal, toda obra das trevas, traga vitória ao teu servo. Nós declaramos a bênção em nome de Jesus, amém. Amém, Jaime, Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Jesus. Querido, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Temos aqui já Pirassununga representado, estado de São Paulo. Mais alguém? Qual estado, qual é a cidade que você está participando conosco nessa noite? Fala comigo. Cláudio Souza começou a me seguir. Obrigado, Cláudio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que não é seguidor do meu canal ainda, seja no Facebook, seja no Kawaii, no TikTok, vai lá agora e peça para me seguir, ok? Para que você possa vir comigo. Amarildo Lemos Ribeiro, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus. O Jairo também curtiu a live. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve. Não só se inscreve, pega o link e manda para todo mundo da sua rede. Queremos todos aqui, chama todo mundo para ouvir a palavra do Senhor. A Missy Marta está dizendo, eu sou de Manhuaçu, Minas Gerais. Rapaz, eu conheço Minas Gerais. Conheço Minas Gerais, mas é grande demais Minas Gerais. Ó, o Ivo acabando de chegar aqui. Pai do Senhor Ivo, Deus abençoe a sua vida, varão. É incrível, a gente abriu o Facebook, abriu a live do Facebook, o Ivo é o primeiro a chegar. Deus abençoe sua vida, Ivo. Socorro, eu socorro, peço oração para Cícero. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Cícero, clamamos por intervenção do céu, ajuda, socorro, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida do teu filho, entra com providência, traga cura, libertação, milagres e vitória. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos o Cícero abençoado. Em nome de Jesus. Amém, Socorro? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. A Socorro começou a me seguir também. Estou muito feliz. Obrigado, Socorro. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país. Meu Deus, vamos junto aí. Missy Marta começou a seguir também. Obrigado, Missy Marta. Deus abençoe. Quem mais? Newton começou a me seguir também. Obrigado, Newton. Hoje tá bem isso aqui, hein? O pessoal começaram a me seguir. Deus abençoe sua vida. Osinaldo Oliveira. Seja bem-vindo, Osinaldo. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, sua igreja. Enfim, todos estão ao seu lado. Deus abençoe. Pro Editor, como está? Estou bem. E você? Deus abençoe, Pro Editor. Mais alguém? Socorro, estou aqui em São Paulo, Barra Funda. Ora por mim, com muita dor nas minhas pernas esquerdas, na minha perna esquerda. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Socorro, oramos por intervenção dos céus, que o Senhor traga cura sobre a vida da tua filha agora, em nome de Jesus, que toda essa dor da perna esquerda seja arrancada hoje, em nome do Senhor, e que o Senhor traga, ó Deus amado, a cura, a libertação, a vitória sobre a vida dela, e que ela possa, ó Deus, glorificar o teu nome e testemunhar acerca da libertação e da cura dessa noite. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém, Socorro. Deus abençoe. A Adriana está dizendo, ora por minha família, por favor. Pai, nós oramos pela família da Adriana, clamamos e pedimos a bênção do Senhor. Entra com providência, traga cura, libertação, vitória. Nós profetizamos e declaramos sobre a vida da tua filha o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Encerramos a apresentação nesse momento. Vamos entrar então na palavra de Deus. Hoje, com certeza, você que está comigo já há algum tempo sabe que nós trabalhamos com séries. São muitas séries que eu já ministrei aqui. E hoje nós vamos falar sobre caminhando com Deus, falando sobre Moisés.
Moisés caminhando com Deus no chamado e na liderança. Deus abençoe. Júlio César Margalhães está dizendo, peço oração pela minha vida. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Júlio César. Pedimos a ajuda do céu sobre a vida do teu filho. Clamamos por libertação, por cura, por milagre, por vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com o teu servo e que todo mal seja repreendido. Nós declaramos sobre ele a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém, Júlio César? Deus abençoe. Amém, Jesus. A Adriana também começou a me seguir. Obrigado, Adriana. Pessoal, você que não é inscrito no meu canal, Kawaii, TikTok ou Facebook, vai lá e se inscreve, tá bom? Vamos juntos e vamos propagar aí o Evangelho, a palavra do Senhor. Querido, então nessa noite nós vamos falar sobre a vida de Moisés, a chamada de Moisés. Deus tem um propósito na vida de Moisés desde o nascimento, Êxodo 2:2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses, Êxodo 2:10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tirei. A história de Moisés é linda, maravilhosa, é uma história que assemelha muito também a vida de Cristo. A Bíblia diz que quando Moisés nasce, ele nasce debaixo de um decreto, onde Faraó estava matando todas as crianças. E por conta disso, ele foi escondido, né, até o tempo que deu para esconder, e ele já sendo, né, ele pequeno ali, foi levado então até o rio, para que ele pudesse ser salvo. E a Bíblia diz que a filha de Faraó viu aquela criança e adotou aquela criança, e chamou a própria mãe para cuidar dessa criança. Então Moisés teve uma chamada muito linda, porque desde o início da vida dele foram milagres e mais milagres. Talvez você não saiba, você não se atenta, mas com certeza a tua vida também foi recheada de milagres. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, desde criança, desde pequeno. Deus tem nos guardado para manter sobre nós a sua chamada, o seu propósito. E muitas coisas lindas aconteceram também na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência, que nos trouxe até o Senhor, da mesma forma que Moisés, tá? E sendo já o menino grande, então ela trouxe a filha de Faraó, qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tirei. Então, a própria mãe cuidou do menino, né, para a filha de Faraó, porque ela havia tirado das águas Moisés, e aí ela mesma adotou a criança, ela cuidou da criança, e quando a criança estava grande, agora ela traz e entrega para a filha de Faraó. Moisés nasceu com um propósito. Deus protege aquilo que ele chama. O início já revela o cuidado de Deus. Então Deus tem um chamado específico para a minha vida e para a tua vida. A Anice Mata está dizendo, oh, glória. Então cada um de nós, tá? Deus, desde criança, Deus tem protegido. Deus, desde a nossa infância, da nossa adolescência, Deus tem cuidado de nós. Porque Deus tem uma chamada sobre nós. E a chamada não é para fazer coisas. A chamada é para estar com Ele. Eu já disse isso. Quando Jesus vai ao deserto e fica lá 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, e ele volta depois de... Primeiro ele é batizado, depois ele vai para o deserto, depois ele volta, e quando ele volta, ele levanta os 12, os seus discípulos, aqueles que foram chamados para ser trabalhado por ele. E a Bíblia diz que a chamada de Jesus não foi para eles fazerem obras, mas foi para ele estar com ele. Porque é impossível uma pessoa que esteja com Deus não seja um ministro de Deus, não seja um homem de Deus, não seja uma mulher de Deus, e que realize as obras de Deus. Porque realizar a obra de Deus não é apenas uma ação humana. Realizar a obra de Deus é o fato de nós estarmos com Deus e obedecermos a sua voz. E é assim que aconteceu na vida de Moisés, tá? Moisés foi chamado desde o seu ventre para ser de Deus, para ser um homem de Deus. E por isso muitas coisas lindas aconteceram de livramento na vida dele, da mesma maneira que aconteceu na minha e na sua. O Israel Alves está dizendo, cheguei agora do trabalho, pastor. Obrigado, Israel. Deus abençoe sua vida, varão. Comecei um pouquinho mais cedo hoje, pessoal, porque nós vamos ter, agora mesmo, daqui a pouco, na UPA aqui da nossa região, nós vamos ter um trabalho evangelístico lá. A gente vai levar uma sopa pro pessoal. O pessoal vai lá para a UPA, né? Em busca de uma solução lá médica e tal. Mas a gente sabe que aquilo ali, eles entram às 8 horas da manhã, é 8 horas da noite, não foram atendidos ainda. E ela fica num lugar meio estranho aqui, que não tem nada próximo. As pessoas ficam ali com muita fome. Então Deus tocou no coração da nossa igreja, da gente ir lá, levar uma sopinha para eles, para aquelas pessoas que estão aguardando serem chamadas na UPA. Tá? Então saindo daqui, a gente vai para lá. Por isso que eu comecei um pouquinho mais cedo hoje, tá bom, pessoal? Mas Israel, Deus abençoe sua vida e obrigado pela sua presença aqui. Ok?
Nem sempre, querido, o chamado começa de forma certa. Êxodo capítulo 2, 11 e 12 diz que aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a uma outra parte, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e se escondeu na areia. Nós vamos ver que quando Moisés sente o chamado, ele começa querendo fazer isso com a força do seu braço, com o seu entendimento, com a sua capacidade mental. E quando ele tenta fazer isso, ele peca. Então, a obra de Deus não se faz no braço, a obra de Deus não se faz com capacidade humana, a obra de Deus se faz com presença de Deus. Nós temos que estar cheios de Deus, e da mesma forma que nós estamos cheios de Deus, Deus vai nos usar segundo o querer dele, segundo a vontade dele. Então, a grande dificuldade das pessoas hoje entenderem é isso. Moisés, ele teve dificuldade de entender, ele queria fazer a obra de Deus na maneira dele, do jeito dele, como ele entendia. E aí ele entrou em problema, aí ele pecou. Todas as vezes que nós quisermos fazer a obra de Deus da nossa maneira, nós vamos pecar. Nós precisamos fazer a obra de Deus baseada em Deus, baseada na sua palavra, na busca de Deus, porque é ele que vai nos orientar. Moisés tentou agir na força humana, o chamado sem direção gera erro. Se nós fomos chamados por Deus, mas não esperarmos, não nos enchermos da presença de Deus a ponto dele nos guiar para aquilo que ele realmente quer fazer, nós vamos fazer coisa errada. Nós vamos tomar atitudes erradas, nós vamos machucar pessoas. Quantas pessoas hoje estão machucadas no reino de Deus porque elas participaram de lugares onde as pessoas não estão direcionadas por Deus e começam então a tomar decisões contrárias aos princípios. E aí as pessoas ficam machucadas e elas não querem mais ir para a igreja. Elas não querem mais estar em unidade. Por quê? Porque foram machucadas por líderes muitas vezes que tomaram decisões por si mesmos e não pela direção de Deus. Tá? Então, chamado sem direção gera erro. Deus está nos chamando para nós andarmos com Ele em primeiro lugar. E depois que nós estivermos cheios da presença dEle, Ele vai nos usar na obra dEle, da maneira que Ele realmente tem o propósito. Nem todo zelo, querido, é sabedoria. Nem todo zelo. Tá? Às vezes as pessoas dão muito valor a coisas, já até ministrei aqui, coisas que não têm valor. Hoje a igreja ela tem se perdido nesse sentido. Porque hoje a igreja ela tem valorizado muitas coisas que não têm valor. E tem desvalorizado aquelas coisas que de fato têm valor. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Na caminhada com Deus, na chamada, no andar com Deus, Deus vai quebrar tudo isso da nossa mente e do nosso coração. Todos que são chamados, em algum momento, têm esses problemas, ficam equivocados, têm dificuldade em compreender. Todos que são chamados. Mas na medida em que nós vamos andando com Deus, que nós vamos aprendendo a palavra de Deus, que nós vamos obedecendo a voz de Deus e os princípios de Deus, nós vamos nos alinhando com a vontade do Senhor. Tá? Então isso aconteceu com Moisés. O deserto ele faz parte da preparação, Êxodo 2,15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou junto a um poço. Nós vamos ver que Moisés, ele tem 40 anos, tá entendendo? Quando ele vai lá para o deserto. E lá no deserto ele fica mais 40 anos. Ele foi tratado por Deus. Nós não entendemos muitas vezes os desertos que nós passamos. Nós não entendemos muitas vezes as crises, as dificuldades que nós enfrentamos. Mas tudo isso faz parte do crescimento. O andar com Deus tem o deserto no meio do caminho. Porque hoje, infelizmente, muitas igrejas, muitas formas de pregação de evangelho, eles tiram o deserto, eles anulam o deserto, eles dizem que não tem o deserto, eles dizem que são só flores, que tudo vai dar certo, que vai ser tudo bonito, tudo bem, e não é assim. O próprio Jesus, antes dele começar o ministério dele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou ele ao deserto para ser tentado. Então dá a ideia de que Jesus Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, mas como homem agora na sua humanidade, ele tinha que provar de tudo, tá entendendo? E ele foi levado para o deserto com essa finalidade, de ser provado. Então quem anda com Deus não tem como escapar do deserto. Eu lembro há muitos anos atrás, eu li um livro de um irmão, acho que até faleceu já está na glória com o Senhor, e ele falava assim, o livro dele, o tema do livro era Não se pode contornar Jerusalém. Falando sobre os profetas que foram mortos em Jerusalém,
né, o papel da cidade de Jerusalém no centro, né, do universo, daquilo que Deus escolheu para fazer através de Israel, de Jerusalém. Então ele mostra, então não tem como escapar, tem coisa que não tem como escapar. O deserto faz parte da chamada, porque ela vai preparar, ela vai alinhar a nossa vida com os projetos de Deus. Porque muitas pessoas acham que servir a Deus são só flores, e não é. Não porque Deus não queira, não é porque nós precisamos ser tratados. Tá entendendo? Se Deus não tratar a nossa vida, meu querido, a gente vai desandar. Então Deus precisa fazer isso. Então Moisés foi chamado, tinha uma chamada linda, mas no entanto, quis começar a coisa do seu jeito. Quis fazer a obra da maneira dele, com a força do braço dele. E Deus disse, não é assim, tá? E ele vai para o deserto e lá ele é tratado. O deserto ele não é abandono, o deserto ele é escola. Deus ele trabalha no anonimato. O tempo de preparação é essencial. Quando nós passamos um período em que ninguém nos valoriza, que ninguém nos reconhece, que ninguém nos vê, isso faz parte. Porque naquele momento a pessoa não está pronta para ser aclamada. A pessoa não está pronta a ser levantada. A própria palavra do Senhor diz, né? O próprio salmista diz, agora será levantada a minha cabeça sobre os meus inimigos. Porque há um tempo disso acontecer. Há um tempo. Se a pessoa não for tratada na tua alma, no teu coração, ela se ensoberbece. Ela fica arrogante. E aí, todo o plano de Deus vai por terra. Nós vamos ver muitas igrejas hoje afundando por conta da arrogância, da prepotência. Muitos líderes importantes da nação caindo por causa da arrogância. Alguém pode dizer assim, mas eles não foram tratados no deserto? Foram. Isso não quer dizer que amanhã ou depois as pessoas não possam recusar o tratamento. Tá entendendo? Na medida que a pessoa vai caminhando, chega uma hora que ela deixa de aceitar o tratamento de Deus e queira viver a vida segundo aquilo que ela acredita, que ela acha que dá. Ela simplesmente desvencilha da palavra, do princípio, que é caminhar a sua rota própria. E aí vai ter problema. Então nós precisamos entender isso, tá? Que há um tempo, o tempo de preparação é essencial. Andar com Deus é ser vaso na olaria. O que é o vaso na olaria? Deus vai trabalhar o vaso. Deus vai deixar o vaso de acordo com aquilo que Ele quer. Se não tiver bom, Ele vai quebrar e fazer de novo. Porque Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Deus ele se revela no tempo certo. Êxodo 3:2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Até então, Moisés não tinha tido uma experiência, né, da revelação divina. E aí então ele tem essa revelação. Quando ele fica no deserto, cuidando lá das ovelhas do seu sogro, né? E ele então agora, apacentando as ovelhas, ele tem a experiência da sarça. E ele então ouve Deus falar por meio da sarça. E Deus chama ele agora para um negócio de verdade. E nesse momento ele fica com muito medo. Por quê? Por causa do histórico do passado. Por ele ter matado o rapaz, por ele saber que Faraó queria matá-lo também. Então tudo isso agora pesou na decisão de cumprir a vontade de Deus. Você percebe que quando nós erramos, isso passa a ser um peso para a chamada? Isso passa a ser uma dificuldade para portas que vão se abrir lá na frente? E por isso nós temos que tomar muito cuidado, para não ir fazendo as coisas de qualquer forma. Porque algumas coisas que a gente faz, que a gente comete, alguns erros, muitas vezes nunca serão reparados. Tá? E quando Moisés é chamado por Deus agora para realizar mesmo, porque era o tempo certo, ele estava amedrontado, porque ele sabia que se ele voltasse lá, ele corria o risco de alguém se lembrar do episódio, ainda que tivesse passado 40 anos, mas ele poderia ser reconhecido, poderia ser lembrado, né? E aí, com certeza, ele seria morto. Então ele ficou com medo. Então Deus, ele chama a gente no momento certo. Deus, a presença de Deus, ele atrai a atenção. Todas as vezes que nós estamos firmes numa chamada, Deus vai aparecer para nós, Deus vai falar conosco, Deus vai nos visitar, entenderam? Eu falei para os irmãos aqui uma experiência que eu tive agora esses dias atrás com Deus, que foi, eu pedi para Deus, eu falei, pai, eu preciso de R$1 milhão, eu tenho algumas coisas para fazer aqui, e eu preciso desse dinheiro. Eu falei, Deus, eu preciso de R$1 milhão,
E aí Deus falou para mim, você não precisa de R$1 milhão. Deus falou para mim assim, você precisa buscar a minha presença. Falou claramente no meu coração. E ele disse, se você buscar a minha presença, você não terá apenas 1 milhão, você terá muitos milhões. O quanto for necessário para a minha obra. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ter a minha presença. Deus falou isso claramente para mim. E aí eu falei, tá bom, eu vou buscar o Senhor mais então. Vou buscar mais, jejum, oração, vou buscar mais. E aí quando foi na primeira noite, depois que eu fiz essa oração, eu acordei 3 horas da manhã. Acordei subitamente, assim. Eu não sou de acordar à noite. Eu durmo, quando eu deito tarde, quando eu deito e durmo é até no dia seguinte, sem intervenção. E aí eu acordei 3 horas, achei estranho aquilo. Levantei, fui no banheiro. Quando foi no segundo dia, de novo, levantei 3 horas de novo, 3 horas em ponto. Eu falei, mas Deus, como assim? E aí fui no banheiro, voltei. Quando foi no terceiro dia, 3 horas em ponto. E aí Deus falou comigo. Deus disse, você não quer buscar minha presença? Eu estou te acordando para você orar. E Deus tem me trazido revelações tremendas do que Ele vai fazer no meu ministério, no meu chamado. Então é importante vocês terem essa visão. Amém? Porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele se aproxima de nós. Quando nós buscamos o Senhor, Ele aparece. Só que tudo isso tem um tempo determinado. Não é assim. Não é do nosso jeito. Não é com a força do nosso braço. Por isso nós temos que buscar mais a Deus. E não se preocupar tanto em realizar. Porque a nossa preocupação mais é em realizar. Um obreiro que pega uma igrejinha lá no canto com 5, 6 pessoas, ele quer ter 1000 pessoas. Ele não pensa que com 1000 pessoas ele vai sucumbir. Ele não vai conseguir caminhar. Ele não pensa isso. Ele só pensa no êxito que ele vai ter de ter 1000 pessoas para ele cuidar e todo mundo dizendo, a igreja do fulano tem 1000 pessoas. Mas ele não pensa nos problemas que isso vão ser gerados na caminhada. Então Deus precisa nos preparar primeiro. Amém? Deus chama apesar das limitações. Amém? Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem diante de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então, quando Moisés, de fato, recebe a grande chamada para ir libertar o povo, por conta do que havia acontecido no passado, ele chega para Deus e começa a apresentar desculpas. Porque ele sabe que ele tem uma pendência. Ele sabe que ele tem um problema para ser resolvido. Por isso, querido, que nós não precisamos querer fazer as coisas de Deus com a nossa força. Mas no momento certo, na hora certa, Deus vai abrir as portas. Na hora certa, Deus vai mostrar o que fazer. Nós só precisamos buscar o Senhor. Nós só precisamos nos encher da sua graça, da sua glória, do seu poder, do seu espírito, da sua palavra. A preocupação nossa é estar no princípio, é estar cheio de Deus, é estar tendo a revelação da sarça. Está entendendo? É sendo chamado para a santidade, viver uma vida na presença do Senhor. É só isso que nós precisamos. Porque a chamada que Deus tem para a nossa vida, ela vai desenvolver no poder de Deus, na capacidade do Senhor, não na nossa. E aí Moisés então começa a colocar desculpa. Deus, ele não depende das nossas capacidades para fazer algo grande. Deus não depende. Pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Sim, precisamos, claro que precisamos. Precisamos conhecer a Deus, precisamos ler a palavra, precisamos fazer os nossos seminários da vida, precisamos aprofundar no conhecimento de Deus, mas de uma coisa nós precisamos entender: a obra que Deus vai fazer através de nós não será por nós, pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, será por Ele, será pelo seu Espírito e pelo poder da sua palavra. Nós só precisamos estar pronto. E como é que eu estou pronto? É quando eu estou cheio de Deus. Qualquer pessoa que estiver cheia de Deus, ela estará pronta para a obra de Deus. Agora, se a pessoa estiver vazia de Deus, ela não vai realizar a obra de Deus. Ela pode até tentar realizar obras que serão obras humanas, mas não de Deus. Tá? Então Deus não depende da nossa capacidade. Porque o chamado, ele é sustentado por Deus. Se Deus chama uma pessoa, Ele sustenta aquela pessoa. Ainda que essa pessoa passe pelo deserto, ainda que essa pessoa passe pelas dificuldades da vida, o Senhor vai sustentar ela até o fim. Porque Deus vai cumprir a chamada dela. Deus vai cumprir o ministério dela. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que na caminhada com Deus, cada um, Deus tem uma chamada.
Nós não somos todos iguais. Tem um tal de um querer ser igual ao outro. A única coisa que nós devemos padronizar com cada um é no quesito cristão. Porque cristão é aquele que usou a forma de Cristo, a forma de Deus, que é Cristo. Isso sim, nós temos que ser todos iguais. Mas a chamada, os dons, a caminhada, Deus desenrola com cada um da maneira que as pessoas se entregam a Ele. Amém, Jesus? Por isso que o chamado é sustentado por Deus. Moisés teve o seu chamado sustentado por Deus. Embora ele cometeu alguns deslizes, tá? Tudo isso foi para apontar a humanidade. Tudo isso foi para mostrar quão humano Moisés era e quanto ele precisava de Deus. E não é diferente conosco. Tá? Estou feliz de ver o Adilson aqui. Deus abençoe. Adilson, o Sidney Teixeira. É o Sidney que eu estou pensando que é o Sidney, do irmão do Agnaldo, do Devana. Se for, dá um toque aí. Deus abençoe, tá? Maria Inês, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Maria Inês. A Maria Inês também, não sei. As fotos é muito pequenas, não dá para ver a foto aqui direito, pessoal. Mas eu acho que o Sidney é o Sidney, sim. Deus abençoe, Sidney. Deus abençoe. Facebook é nosso território, né, gente? Entrando no Facebook só entra pessoas que a gente conhece. A maioria das vezes são pessoas que a gente conhece. Amém, Jesus? Então, queridos, é isso que a palavra do Senhor nos manda dizer nessa noite. Caminhando com Deus. Você precisa voltar a caminhar com Deus. Você precisa fazer a sua rota com Deus. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. É assim que a palavra do Senhor diz. Ok? Obediência libera o poder de Deus. Quanto mais obediente formos, mais o Senhor vai liberar o seu poder sobre as nossas vidas. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Moisés agora precisava se apresentar diante de Faraó. E ele diz para Deus, como que eu vou chegar diante de um homem tão poderoso como aquele? Deus disse, olha, essa vara aí que está na tua mão, é a vara que você vai usar para se apresentar lá. A Bíblia diz que Deus manda ele pegar aquela vara, jogar no chão, e ela se transforma em uma serpente. E ele então pega ali no rabo daquela serpente e volta a vara novamente. Deus pega, manda ele colocar a mão sobre o peito, e ele coloca a mão sobre o peito, e ele olha para a mão, está leprosa. E ele volta, coloca a mão no peito de novo, e ele volta, a mão já está curada. Ele disse, olha, esse é o poder que você tem. É com esse poder que eu estou te dando. Você vai representar eu lá no Egito. Você vai chegar lá poderoso no Egito. É isso que Deus fala para ele. Ele disse, mas eu não tenho dificuldade para falar, não sei o que. Eu falei, então tudo bem. Você vai se apresentar como Deus. E o seu irmão vai ser o seu profeta. Tá entendendo? Arão vai ser o seu profeta. E lá ele vai falar para você. Você fala para ele e ele fala para Faraó. E você faz a manifestação do poder. Todas as vezes que precisar mostrar poder, você chega junto e mostra o poder. E assim foi. Tá entendendo? Porque a obediência libera o poder de Deus. Quanto mais obediente formos, mais o poder de Deus se manifestará na nossa vida. Mais o poder de Deus se manifestará na vida das pessoas que serão tocadas por nós. Amém? Deus, ele usa o que nós já temos. A obediência, querido, ativa o sobrenatural. Você quer que Deus abençoe a tua vida? Então seja obediente. A Bíblia diz que Cristo, inclusive, nós estamos tendo um seminário na nossa igreja, chamado Seminário de Servo. Vou passar esse seminário aqui, depois que a gente terminar na igreja. Vou passar aqui para vocês. E nesse seminário de servo mostra, né, o quanto nós precisamos ser obedientes. Porque o nosso Senhor Jesus, que foi o servo mais obediente que houve na terra, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, tomando forma de homem. E como homem, a Bíblia diz que ele tomou forma de servo. Então ele desceu até o grau mais baixo do relacionamento humano. Então somente para representar a cada um de nós. Então nós precisamos entender que nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque a obediência gera poder. A obediência gera legalidade de bênção no reino. Está entendendo? Aonde nós estivermos, se nós obedecemos a Deus, nós vamos prosperar. O Senhor vai nos honrar. As coisas vão acontecer. Amém, Jesus? A Ângela Muniz está dizendo boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E a Ângela começou a me seguir. Obrigado, Ângela. Deus abençoe. Aqui no TikTok, tá, pessoal? Você que estiver no TikTok e não está inscrito ainda no meu canal, vai lá e se inscreve rapidamente
porque nós estamos aqui, segunda, quarta e sexta, trazendo sempre uma ministração, falando acerca do reino de Deus, dos princípios de Deus, e com certeza você vai ser abençoado. Se você for crente, se você amar a palavra, você vai crescer, você vai ser abençoado. Amém, Jesus? Então Deus usa já o que temos. A obediência, então, ativa o sobrenatural. Pequenos atos liberam milagres. Por isso que nós precisamos obedecer ao Senhor nas pequenas coisas. O próprio Deus diz, aqueles que são fiéis no pouco, no muito te colocarei. Porque quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Então, se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos abençoar no pouco, e vai nos colocar no muito, para que nós possamos administrar o reino de Deus, as bênçãos do reino, o poder, a graça do reino, a glória do reino, que é o que Deus quer que façamos. Por isso, nesta noite, caminhe com Deus. Não caminhe seus próprios caminhos. Não ande por aquilo que você acha. Não ande por aquilo que você imagina ou pensa. Amém? A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Eu estou indo por essa rota aqui, estou me dando bem, tal. Mas o que a Bíblia diz acerca dessa rota que você está indo? Porque se você entender a palavra de Deus e começar a obedecer a palavra do Senhor, você terá êxito na sua caminhada. Mesmo que você passe pelo deserto. Eu falei da história de José. Para qualquer pessoa que conversasse com José naquele período de sofrimento, diriam que José tinha sido abandonado também por Deus. Tenho certeza que se alguém fizesse uma entrevista com ele naquele período em que ele saiu da casa de Potifar como escravo, e desceu para a masmorra, onde ele ficou preso. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que conversasse com ele ali, a primeira ideia que as pessoas teriam, Deus também o abandonou. Não, Deus estava trabalhando a alma dele para algo muito grande que iria se apresentar. Então caminha com Deus. Não importa o preço que tem que ser pago nessa caminhada. Porque o Pai que nós servimos é um Pai amoroso, e Ele sabe o que Ele precisa fazer na nossa alma. Ele te conhece. Ele me conhece. As pessoas não nos conhecem. E eu até digo mais, muitas vezes nem nós nos conhecemos. Porque diante das situações que aparecem, é que nós nos revelamos. Cada situação revela quem somos. Está entendendo? Por isso que nem nós nos conhecemos. Mas Deus, sim, nos conhece. E por esse motivo, Ele quer levar a gente muitas vezes para o deserto. Ele quer tratar a nossa alma, o nosso coração. Porque Ele quer fazer a obra dele em nós. Em primeiro lugar, a obra de Deus é feita em nós, para depois Deus nos usar para fazer a obra dele nas pessoas. Amém, Jesus? Liderar com Deus envolve enfrentar resistência. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Então disse Faraó, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. A oposição sempre faz parte da missão. Nós precisamos entender sempre que o reino de Deus ele é oposto ao reino dos homens, ao reino das trevas, ao reino do mundo, ao reino em que Satanás é o príncipe. Por isso há uma oposição automática. Nós vimos agora de atrás aí a tal da Luana Piovani dizendo que o cristão é a raça mais terrível, mais, sei lá, ela pintou os cristãos aí como algo deplorável. Tá entendendo? Por quê? Porque ela pertence ao mundo. O que ela disser acerca do cristão, para mim é irrelevante. Porque ela faz parte do outro lado. E quem está jogando no outro time, no time dos derrotados, do demônio, eles vão sempre se levantar contra a igreja mesmo. Não tenha dúvida disso. Tá? Então, a oposição faz parte da missão. Se nós estamos andando com Deus, se nós estamos buscando o Senhor, se nós estamos firmes com Deus, o resto é resto, querido. O resto é resto. Não se avalia ninguém nesse mundo que serve a Deus pelas coisas dessa terra. Não se avalia. A avaliação do verdadeiro cristão é a intimidade dele com Deus, que é só ele, Deus, que sabe. Ninguém pode saber disso. É algo do secreto, é algo do dia a dia, da intimidade da pessoa. Por isso que, entenda isso, todos que são chamados terão oposição. Porque é uma guerra intensa entre as coisas de Deus e as coisas das trevas. Então a oposição faz parte da missão.
Nem todos aceitarão a direção de Deus. O faraó disse, quem é Deus para me ouvir? Quem é Deus para me obedecer? Depois ele viu quem que é Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas a história egípcia era tremenda. Sabe por quê? Porque desde quando o faraó se levantou contra Deus, escuta bem o que eu vou falar para vocês aqui. Desde quando o faraó se levantou contra Deus, o Egito nunca mais reinou. Nunca mais. Nunca mais. O Egito está quebrado desde quando o faraó se levantou contra Deus. Acabou o Egito. A glória do Egito. Acabou. Vocês estão entendendo, queridos? O Egito nunca mais foi uma nação poderosa depois que faraó se levantou contra Deus. Ele disse, quem é Deus? Para que eu possa obedecê-lo? Quem é Deus? Por quê? Porque eles se achavam Deus. Deus foi lá e quebrou todos os deuses do Egito. As 10 pragas do Egito, nada mais era do que um confronto entre Deus e os deuses do Egito. Cada praga daquela atingia um deus que eles adoravam. Acabou-se o Egito depois da batalha de Deus com o faraó, através da pessoa de Moisés. Então a oposição faz parte. Sempre vai existir, tá? Você que serve a Deus de verdade, sempre vai ter oposição. Porque nem todos aceitarão a direção de Deus. Porém, a fé, ela precisa permanecer firme, independentemente de aceitação, independentemente das pessoas concordarem. Nós não estamos aqui para serem aceitos. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para trazer o céu para a terra. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos aqui para mostrar para o mundo quais são as experiências que nós temos com esse Deus verdadeiro. Porque o mundo não tem, o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Deus, ele luta pelas batalhas do seu povo. Êxodo 14, 13 e 14 diz, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha que coisa linda. O Egito acabou. Essa foi a batalha do céu contra um homem na terra. Contra o império das trevas reinando através de um homem. E a nação acabou. Todos que vão ao Egito, a hoje, fala sobre a miséria do Egito. O que aconteceu com a nação que recebeu uma revelação dos céus, aonde seria aplicado o maior mover de Deus para a salvação da humanidade, que foi quando José estava lá, que foi o Zafenate Paneas, o salvador do mundo, que trouxe comida para alimentar o povo num período de seca extrema que veio sobre a terra. Vocês estão entendendo? O que aconteceu com essa nação? Ela se levantou contra Deus através do faraó e Deus acabou com essa nação. Hoje, ela não mata a fome nem deles. Quando eles tiveram o poder de matar a fome do mundo, quando eles estavam debaixo da palavra de Deus, quando eles obedeceram a Deus através da vida de José, quando eles obedeceram ao Senhor através da vida de José, eles tiveram comida para matar a fome do mundo da época. Porém, hoje, eles não têm comida nem para matar a fome deles. Vocês entenderam? Porque se levantaram contra Deus. Deus intervém no impossível. Nem toda batalha precisa ser lutada por nós. A confiança em Deus ativa o livramento. Quando nós confiamos no Senhor, Deus, ele traz o livramento. Quando nós entregamos nas mãos dele, Deus faz a obra. Amém, Jesus? A intimidade com Deus sustenta a liderança. Por isso que nós devemos caminhar com Deus tranquilo. Porque se eu tenho intimidade com Deus, Deus vai me sustentar. Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar. No momento certo, de tudo aquilo que eu precisar, Deus vai trazer. É assim que funciona o reino. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a um amigo. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. A liderança nasce na intimidade com Deus. Quer ser um líder, quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Busque a Deus. Porque Deus está buscando homens e mulheres que o busquem de todo o coração, em espírito e em verdade, para realizar a sua obra, para ser detentores das suas preciosidades, do seu tesouro celestial.
O maior tesouro que existe no céu se chama Cristo. E Deus deu para a humanidade. E agora esse Cristo está sendo partido, está sendo administrado pelos os líderes espirituais de Deus, os homens e as mulheres que têm relação, que têm revelação, que vivem com Deus. Esses homens conseguem levar esse pão que mata a fome da humanidade, que é Cristo. Amém, Jesus? Então, nessa noite, gere intimidade nessa caminhada. Não apenas seja crente de igreja, não apenas seja crente de banco, não apenas seja crente que cumpre as suas ordens nas questões humanas, mas seja um crente espiritual, seja um homem ou mulher que busque a presença do Senhor, que busque a face do Senhor, que esteja na presença dele continuamente. Amém? A liderança nasce da intimidade. Moisés, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, tão intenso com Deus, que quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava. Quando ele falava com Deus, ele falava de cara limpa. Mas quando ele falava com os homens, porque os homens não compreendiam aquilo que acontecia na vida de Moisés, ele tinha que pôr um véu para falar com o povo. Para falar com Deus, cara descoberta. Para falar com o povo, um véu. Porque o povo não compreendia a dimensão, o poder, a manifestação da glória de Deus na vida de Moisés. E é isso que Deus quer que nós entendamos nesta noite. Deus quer que nós sejamos amigos dele. Deus quer que nós caminhemos com ele de forma a buscá-lo incessantemente. Temos um coração totalmente mudado e transformado pela palavra dele. É isso que Deus quer. Na pessoa de Moisés, Deus mostra como nós devemos agir nessa caminhada. A presença de Deus é o maior diferencial. Êxodo 33:15 diz: então lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Olha o homem que era Moisés. De repente Deus ficou irritado com o povo, porque o povo é só misericórdia de Deus, é só o sangue do Cordeiro, o povo. Por causa do povo, Moisés nem entrou na terra prometida. Por causa do povo. Você está entendendo? Então, o que acontece? O que Deus fala para Moisés: Moisés, o povo é muito rebelde. Eu não vou contigo, Moisés. Não vou contigo, porque se eu for, eu vou consumir esse povo no meio do caminho. Esse povo é muito terrível. E aí então Moisés aconselha a Deus e diz: Deus, se o Senhor matar esse povo, como o Senhor está no seu coração, porque Deus falou: eu vou matar esse povo, vou levantar um outro povo para você, Moisés. Porque esse daí não dá, esse povo aí não dá. Aí Moisés fala: Deus, se o Senhor matar esse povo, o que os egípcios vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou o povo de lá e não conseguiu pôr o povo na terra. Então acho que a melhor coisa é o Senhor não matar esse povo. Tá bom, Moisés. Então vamos fazer o seguinte: eu vou mandar o anjo e você vai com o anjo. O anjo vai junto com você, eu não vou. Aí Moisés fala para Deus: então lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Olha só o diferencial para esse homem. Ele reconhece que ele não quer a presença de um anjo, ele quer a presença de Deus. Hoje muitos têm trocado a presença de Deus por outras coisas. Muitos têm trocado a presença de Deus por outras coisas. Hoje a fama já está levando as pessoas. O dinheiro está levando as pessoas. Vocês estão entendendo, gente? Moisés não negociou a presença. Por quê? Porque ele estava caminhando com Deus. Eu, você, nós não podemos negociar a presença. Nada pode ser colocado no lugar da presença de Deus na nossa vida. Porque se você está caminhando com Deus, o propósito, final dessa caminhada é a presença. É estar com Ele. Não é fazer grandes coisas, não é ser aclamado, não é ser famoso, né? Não é nada disso. Eu li sobre um líder espiritual famoso na nossa nação, que ele disse numa das pregações dele, não vou falar o nome aqui para que vocês não falem coisas acerca dele. Mas ele disse assim: olha, o maior medo da minha vida era ser famoso. Eu queria tudo menos ser famoso. Eu queria pregar, eu queria que Deus me usasse para curar, para ressuscitar a morte, para fazer um monte de coisa, mas eu não queria ser famoso. E é impossível uma pessoa que é muito usada por Deus não se tornar uma pessoa famosa. Só que uma pessoa trabalhada por Deus, ela pode se tornar famosa, porque a fama pertence a ela, mas a glória pertence ao Senhor. É só saber discernir as coisas. Amém? Mas o que acontece
é que muitos estão aceitando que a fama vá com eles, que a glória vai com eles, que o poder vai com eles, que o dinheiro vai com eles, e tem deixado o Senhor de lado. Então, nessa noite, entenda bem, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. É isso que nós precisamos entender. A caminhada com Deus, ela traz essa verdade. A caminhada com Deus, é você caminhando com Ele, é você tendo a presença dEle, é você falando com Ele, é Ele falando com você, é você sendo transformado, mudado todos os dias por Ele. E aí, no meio do caminho, você sendo cheio de Deus, você vai ser usado por Ele, você vai ser um ministro, você vai ser um evangelista, você vai ser um pregador, de acordo com o Espírito Santo de Deus vai te usar. Porque a Bíblia diz que os dons é dado pelo Espírito e Ele distribui a cada um conforme quer. É Ele que vê a necessidade e é Ele que usa segundo a necessidade existente. Nós não deveríamos ter essa preocupação. A preocupação maior é estarmos na presença dEle. E a caminhada com Deus nos chama para isso. Amém, Jesus? Então Moisés, ele valorizava a presença acima de tudo. Sem Deus não vale a pena avançar. Não adianta ter fama, dinheiro, a igreja com 1.000, 10.000, 15.000, 20.000 pessoas e perder a presença de Deus. Não adianta nada. Ah, pastor, mas e com a presença? Com a presença nós queremos tudo aquilo que a presença de Deus vai trazer. Isso não tem a dúvida. Mas se for para negociar a presença, não. Não abra mão da presença de Deus. Porque Moisés caminhou na presença de Deus, não negociando, não abrindo mão da presença. Moisés tentou libertar o povo com a sua força e falhou. Mas quando voltou com a força de Deus, conseguiu. Você quer conseguir? Quer conseguir a bênção, a vitória? Deus. Busca Deus. Vai orar. Vai se encher de Deus. Vai obedecer a palavra de Deus em primeiro lugar. Tá? O mar se abriu. O impossível aconteceu. E a nação foi o quê? Liberta para sempre. E o Egito acabou. O testemunho vivo de que Deus passou lá para tirar o povo é que o Egito nunca mais foi uma nação gloriosa. O Egito nunca mais foi uma nação que serviu de farol para a humanidade. Mas quando Deus agiu na vida de José, eles foram. Então nessa noite, ande com Deus. Porque isso mostra que não é sobre a capacidade. Não é sobre intelectualidade, experiência profissional. Não é sobre isso. É sobre a presença de Deus. É o quanto eu tenho da presença, é quanto você tem da presença. É quanto nós estamos buscando a Deus. Estamos preocupados muitas vezes com construir templos. Estamos preocupados em aumentar, em ampliar territórios. Nós não deveríamos nos preocupar com isso. Deveríamos nos preocupar sim, é quanto de presença nós temos dentro de nós. Esse é o princípio. Esse é o primeiro lugar. Amém, Jesus? Então olha só, nesta noite, põe isso no seu coração. Não tente cumprir o seu chamado à força. Valorize os processos que você está passando. Seja eles quais forem. É deserto? Glória. Estão te abandonando? Você está sendo rejeitado? Glória. Você não tem recurso para nada? Glória. Vai dando glória. Na hora certa, Deus vai fazer o milagre. Valorize os processos. Responda ao seu chamado, ao chamado de estar com Ele. Valorize, em primeiro lugar, o estar com Ele. Jesus, quando ele sai do deserto, que ele chama os 12, a Bíblia diz, ele chamou para estar com Ele. A primeira preocupação de Deus para nossas vidas é que nós estejamos com Ele. Porque se nós estivermos com Ele, nós vamos ser usados no nível que Ele quer nos usar. Ok? Dependa dessa presença. Confie que Deus lute por você. Deus, Ele não chama os capacitados, mas porém, Ele capacita os chamados. Quem anda com Deus vence os impossíveis. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Hoje é noite de você buscar mais a presença, de você se colocar diante dele e dizer, Deus, eu quero mais da sua presença. Foi assim que Moisés nos ensina a caminhada.
E depois da presença, aí Deus pode te usar num nível sobrenatural. E glória a Deus, porque poucos são ceifeiros, porque a seara é grande. Amém, Jesus? Deus falou contigo nessa noite? Mateus está dizendo, tem uma palavra de Deus para mim, irmão? Tenho. Foi falado já a palavra. Doralice da Silva, Deus abençoe. Vamos orar, queridos? Deus falou com você? Amados, presta bem atenção. Se de repente você sentiu no teu coração de ofertar uma oferta para a obra de Deus, você que é do TikTok, do Kawaii, do Facebook, você do Kawaii tem abaixo aí o Pix da nossa igreja. O pessoal do Facebook não tem e nem você do TikTok não tem. Porém, se você quiser dar uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, tá? Uma oferta, você entra em contato comigo que eu passo para você o Pix da nossa igreja. Você assim pode fazer e eu vou orar por você para Deus te abençoar. Você que tem uma causa na justiça, você que quer que Deus aumente as suas rendas, né? Vem aí, faz o seu voto diante de Deus e eu vou orar por você, tá bom? Que essa palavra esteja no seu coração, que Deus continue te ensinando e falando mais. E não esqueça, segunda, quarta e sexta estamos aqui nesta série Caminhando com Deus. E hoje nós vimos a vida de Moisés. Já vimos a Enoque, já vimos a vida de José, já vimos a vida de Abraão. Agora nós vimos a vida de Moisés. E assim nós vamos dando continuidade para que você aprenda com esses homens como caminhar com Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, queremos Te louvar nesta noite, Te bendizer, Te engrandecer. Tu és o Deus tremendo e poderoso, o Deus que tem nos guardado, que tem nos dado o livramento, que tem nos abençoado. Nós estamos diante do Senhor porque entendemos a chamada. O Senhor tem abençoado o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, tem nos enchido com a Tua presença, com a Tua glória. E eu Te louvo, oro por cada um dos Teus filhos nessa noite, que tem sido desafiado a caminhar contigo. É um desafio andar com o Senhor, porque nós deixamos de fazer as nossas vontades para cumprir o Seu propósito. E a melhor coisa que o homem faz, Pai, é cumprir o Seu propósito, porque no Teu propósito há bênção, há milagres, há delícias, há prazeres, há esperança, há promessas. Ó Deus, em andar contigo, meu Pai, não há frustração, não há medo. Só há bênção e milagre. Então abençoa a vida dos Teus filhos e os ajude a voltar a caminhar com o Senhor de uma forma totalmente entregue. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Querido, Deus abençoe vocês. Nós estaremos indo agora lá para UPA, fazer uma obra missionária lá, ajudar os irmãos ali. Né? Inclusive vocês que quiserem nos ajudar nessa obra também, podem nos ajudar, tá bom? Nós vamos fazer sopa toda sexta-feira e vamos levar lá para a UPA. Ô Pachequinho, se você estiver sem fazer nada, vai lá, dá um chego lá, vamos estar com a gente lá. Você está orando para as pessoas lá, evangelizando e dando ali uma sopinha para eles. Querido, Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.